Boa noite, galera. Estou aqui, Djalma Neto, professor de Ciência e Biologia do Colégio Encanto, e vamos para a nossa próxima aula de genética. Nessa segunda-feira, eu não vou, ainda continuo com problemas no meu Zoom, então estou gravando a aula e estou colocando para vocês depois as atividades, ok? Teremos uma semana para resolver isso tudo aí. Antes, vou dar os procedimentos. A aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fator RH, tipo sanguíneo RH, aquele RH positivo e negativo que a gente conhece, e sobre a eritroblastose fetal. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho sobre tipagem sanguínea. Ok? Seguindo. Eita! Quando vocês olharem essa tela, vocês vão observar uma coisa bem interessante. Daqui foi uma questão que caiu no teste, caiu os dois testes e na atividade lá do Classroom. Eu perguntei a vocês, depois que a gente falou dos tipos sanguíneos, ABO, sistema ABO, eu falei do cruzamento, eu perguntei qual cruzamento, só existe um, qual cruzamento, né, quais os genótipos, os pares de genes que no homem e na mulher, quando se cruzam, podem gerar os 4 tipos sanguíneos diferentes. Ou seja, você casa com uma menina e quando você tiver seus filhos, aí você pode ter filho A, pode ter um filho que tenha tipo sanguíneo B, você pode ter um filho AB e pode ter um filho O. Só existe um tipo de cruzamento que pode gerar filhos assim. Né? Tá aí no quadro para vocês verem. Nós temos esse quadro aqui da tipagem sanguínea ABO, ele não é o tipo normal de dominância, que tem um dominante gene, um gene dominante e um gene recessivo. Aqui nós temos 2 genes codominantes. São 2 genes que são dominantes e eles não dominam um ao outro, então eles são codominantes. Eles não têm dominância um com o outro, então eles são iguais. Então, já a gente vai ver. E nós temos os 2, eles são dominantes em relação ao gene Izinho, que é recessivo. Né? Então, nesse caso, como a gente estudou há um tempo atrás, aquela história, tem um Azão e um Azinho. O Azão é dominante, o Azinho é recessivo. 2 genes determinam as características. Aqui não, aqui nós temos 3 genes. O gene Izão A, ele determina qual é a característica dele, o fenótipo. O corpo da pessoa produz a proteína A, que ela fica no sangue, presa à membrana das hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. Izão A faz com que a presença dele faça com que o indivíduo que tiver esse gene produza a proteína A. Aí, o Izão B. O Izão B, ele é outro gene codominante do Izão A, mas ele determina o quê? Ele determina que o indivíduo produza outra proteína, que a gente dá o nome de proteína B. Também fica na membrana, presa na membrana da hemácia, dos glóbulos vermelhos do sangue. E nós temos o gene recessivo Izinho, que ele é recessivo tanto para Izão A como para Izão B. O Izinho, como ele é recessivo, ele só vai expressar quando ele estiver em dose dupla. Quando tiver 2 Izinhos em homozigose. Quando for homozigoto, Izinho, indica que o indivíduo não produz nem a proteína A, nem a proteína B. Ok? E temos também, como o Izão A ele não domina o Izão B, vai ter um momento que a gente pode ter os 2 juntos. Izão A, Izão B. Quando a gente tem o Izão A e Izão B, formando um par, nenhum é dominante. Então, todos os 2 vão expressar a característica. O Izão A produz a proteína A, indica, e o Izão B indica a produção de proteína B. Então, indivíduos que têm Izão A e Izão B juntos produzem tanto a proteína A como a proteína B. Certo? Aí, montando isso daí, a gente sabe que nós não temos mais aquela história de Azão, Azinho,
né? Azão, azão e azinho, azinho só, que dava duas características, dois fenótipos, ou um dominante ou um recessivo. Por exemplo, a cor dos olhos azuis é determinada pelo azinho, azinho, e a cor dos olhos castanhos determinada pelo isão A, no caso, pelo azão, azão ou azão, azinho. Nós tínhamos duas características para dois pares de genes. Agora nós temos três. Então, só em você ter o isão A, o isão B, que são codominantes, e são dominantes sobre o izinho, são três genes que nós temos. Nós determinamos 4 tipos sanguíneos. O isão A, ele pode vir com outro isão A. Aí ele determina o quê? Ele determina que a pessoa produz a proteína A. Então, a gente diz que o fenótipo dele é tipo sanguíneo A, a pessoa que tem tipo sanguíneo A. Mas ele também pode ser isão A e isão A com recessivo, izinho. Então, esses dois genótipos determinam o fenótipo tipo sanguíneo A. Tem pessoas que têm o isão B e o isão B de novo, 2 vezes. Então, eles produzem a proteína B. Então, o tipo sanguíneo, o fenótipo, seria tipo B. Ou ele também pode ser isão B com recessivo, com izinho. Então, ele é isão B, izinho, também é do tipo B. Mas uma pessoa pode ter o isão A e o isão B juntos. Quando ele tem os dois juntos, produz proteína A, produz proteína B. Então, se tem as duas proteínas, o tipo sanguíneo seria o quê? O fenótipo AB. E, por último, quando os recessivos só se expressam juntos, então, o izinho com outro izinho, uma pessoa que tem o gene izinho, izinho, tem o tipo sanguíneo O. O quer dizer que não produz proteína nenhuma. Ok? Mas quando eu cruzo indivíduos, eu só tenho um cruzamento que eu consigo fazer, produzir os 4 tipos sanguíneos conhecidos. E esse cruzamento está aqui, ó. O indivíduo A com o indivíduo B. Só que ele tem que ter o genótipo qual? Para ser certinho e dar os 4 tipos. O indivíduo A, ele tem que ter o genótipo isão A, izinho. E o outro indivíduo cruzado tem que ser isão B, izinho. Quando eu cruzar um isão A, izinho com isão B, izinho, naquele quadro de Punnett que eu ensinei a vocês, aqui, ó, isão A, izinho, em cima, isão B, izinho. Eu vou ter 4 possibilidades. A primeira possibilidade é o quê? Quando eu cruzar isão A com... Desculpa. Vamos lá, voltou. Oh, meu Deus, sempre vai para frente. Volta, Babilônia. O isão A com o isão B daqui, vai dar isão A, isão B. Esse tipo sanguíneo aqui é AB. 25% vai ser AB daqui, ó. 25%. Quando eu cruzo o isão B de baixo com o izinho de cima, eu vou ter isão B, izinho. Aí eu terei o quê? Que tipo sanguíneo? O izinho é recessivo, então só quem expressa é o B. Então, o indivíduo aqui é B. Está aqui, ó, 25% B. Quando eu cruzar o isão A de cima com o izinho de baixo, eu vou ter isão A, izinho, que é o tipo sanguíneo A, 25% também. E quando eu cruzar o indivíduo que tenha os izinhos, é a única forma de expressar o recessivo é em dose dupla. Izinho, izinho, dá izinho, izinho. Seria o tipo O. Aqui embaixo, 25%. Eu representei por cores. O A é azul, o B é verde, a B é verde com azul e o O é rosa. Se você olhar, eu tenho aqui os 4 tipos. Qual é a possibilidade de ter um filho A? 25%. Qual é a possibilidade de ter um filho do sangue B? 25%. Qual é a possibilidade de ter um filho do sangue AB? 25%. E 25% do sangue O. Quando eu fiz essa pergunta lá, eu queria que você desenvolvesse isso. Não era só ir lá e procurar a resposta na internet ou do colega e colocar lá assim, não. Então, eu queria que fizesse bem direitinho. O gene isão A, o A fica lá em cima do I, certo? O B fica lá em cima do I. Muito normal. Ok? Essa questão eu estou só explicando para quem não entendeu lá. A tipagem sanguínea é muito comum cair no Enem, uma questão de tipagem sanguínea. Como é a tipagem sanguínea? Como é que eu faço o exame para saber como é que se faz o exame?
para saber se você é do tipo A positivo, A negativo, O negativo, O positivo. Como é que a gente faz? Né? Essa tipagem sanguínea precisa de quê? Precisa que eu tenha o sangue da pessoa, que eu vou fazer o teste, e eu tenho que ter dois, na verdade são três, né? Aqui eu estou mostrando os dois só do tipo AB. Mas a gente tem os três tipos de soro. Eu tenho o soro anti-A, o soro anti-B e o anti-RH. Aí eu vou saber qual o seu tipo sanguíneo. Se é A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo. Certo? Como é que se faz? Vamos ver se eu acho aqui. O que é a tipagem sanguínea? É um exame realizado para saber qual tipo sanguíneo e o fator RH do indivíduo. Né? Os grupos sanguíneos, aí existem 4 grupos sanguíneos, a gente já falou aqui, A, B e O, e o RH, se você tem a proteína RH no sangue, você é RH positivo. Se você não tem a proteína RH, que é outra proteína, tem nada a ver com o sistema BO. Quando a gente diz que a pessoa é A positivo, o A não tem nada a ver com o positivo, são 2 proteínas diferentes. A positivo quer dizer que ela tem a proteína A no corpo, circulando no sangue, e tem, se é positivo, tem a proteína RH. Se ela é B negativa, ela tem a proteína B, mas ela não tem a proteína RH, então ela é negativa. Ok? O princípio básico do teste é a aglutinação, observada a olho nu. A gente consegue fazer, aqui no colégio, acho que todo mundo que já estuda há alguns anos no Encanto sabe que a gente sempre faz o tipagem sanguínea na feira de conhecimento, e é fácil de fazer e a gente consegue observar na gotinha de sangue que você coloca. A gente pega 3 lâminas, aí a pessoa que vai querer saber o sangue, o tipo sanguíneo, a gente dá uma furadinha no dedinho dela, coloca uma gotinha de sangue em cada lâmina, são 3 lâminas. Na lâmina 1, a gente coloca o soro anti-A. Se você tiver a proteína no sangue A, então o anti-A vai atacar ela. Aí o que acontece? As hemácias, onde a proteína está, se aglomeram, elas chamam de aglutinar, quer dizer o quê? Elas formam como se fosse um cachinho de uva. Então a gente dá uma mexidinha, ou então fica olhando, e elas fazem isso e a gente consegue ver olho nu. Se acontecer nessa lâmina do sangue aglutinar com o soro anti-A, quer dizer que você tem a proteína A no sangue. Aí no segundo, você coloca, na segunda lâmina com sangue, você coloca uma gotinha do soro anti-B. Quando você coloca o soro anti-B, se o sangue tiver a proteína B, ele aglutina. Aglutinou as hemácias, formou um cachinho assim, como se fosse um monte um cachinho de uva. Aí o que acontece? Você tem a proteína B no sangue. Então eu já sei, se você aglutinou no A, tem a proteína A. Se você aglutinou no B, tem a proteína B. Então, de cara, o seu tipo sanguíneo aí é o quê? Se tem as 2 proteínas? AB. Aí, na terceira lâmina com sangue, da mesma pessoa, você bota o anti-RH. Quando você goteia, bota uma gotinha de anti-RH lá. Se aglutinar, quer dizer que a pessoa tem a proteína RH no sangue, que formou um cachinho de uva lá, de hemácias. Então, essa pessoa, se ela aglutinou, ela tem o RH, então ela é positivo. Então, se ela tem as 3 lâminas, se as 3 lâminas aglutinaram, quer dizer o quê? Ela tem proteína A, proteína B e RH. Então, ela é AB positivo. Se ela não tem, digamos que não aglutinou no primeiro, não aglutinou no segundo, o que é não aglutinar? A gente não vê nada, o sangue fica do mesmo jeito, está lá, não aconteceu nada. Quando você botou o anti-A numa, o anti-B na outra. Se não aglutinou nenhuma das 2, não tem proteína A nem B no sangue. Então, o seu tipo sanguíneo é O. Digamos que na terceira do RH também não aglutinou. Então, não tem a proteína RH. Então, você é negativo. Então, essa pessoa é O negativo. Ok? É assim que a gente trabalha. Aqui é mostrando mais ou menos como é que faz. Eu já expliquei para vocês. Aí o exame mostrado, ó. O exame como é que faz, a furadinha, ali a lâmina, aqui lâminas. Aqui é só para relembrar os fenótipos e genótipos da tipagem ABO. Sangue, a pessoa que tem sangue A, ela pode ser isão A ou isão Azinho. Você é B, pode ser isão B ou isão Bzinho. E a B você tem isão A e isão B.
Se você é O, é Izinho e Izinho, que são recessivos. Né? Como a gente já viu no vídeo de Jubilu, o tipo AB ele é mais raro e o tipo O ele é mais comum. Aí é só mostrando onde é que a gente encontra ó, pessoas, ó, o sangue, aqui é uma hemácia de pessoas que tem do grupo A, do grupo B, do grupo AB e do grupo O. Há hemácias, até essa telazinha aqui, na explicação do vídeo que eu coloquei no grupo do professor Jubilu, eu acho que ele usou essa imagem. Né? Uma pessoa que tem proteína A na hemácia, a proteína fica fora. Ó. Como é que é a proteína? Ela parece um pirulitozinho. Isso aqui é só simbólico, viu, gente? Fica fora da hemácia. Certo? Uma pessoa que é do grupo A, ela tem a proteína A. Consequentemente, aqui abaixo, na segunda fila, são os anticorpos. Uma pessoa que tem proteína A não pode ter anti-A. Não pode ter um anticorpo anti-A. Então, ela tem o contrário, tem o anti-B. Toda pessoa que é do grupo A, que tem a proteína A, ela tem o anti-B, né? Que é o anticorpo que ataca só o tipo B. Pessoas que têm, né? Que são do grupo B, tem proteína B no sangue, elas têm na sua hemácia, na membrana, a proteína B, que é aquele que está representando por um losango azulzinho, verdinho, né? Eu acho que é verde. Só que uma pessoa que é B, tem proteína B, ela não pode ter o anti-B. Ela tem que ter o contrário. Ela tem o quê? Se ela é B, ela tem proteína B. Ela tem o anticorpo, né? Anti-A. Por isso que o A não doa para B, nem B doa para A. Pessoas que têm grupo AB, tanto produzem proteína A como proteína B. Pode ver aqui na membrana, os pirulitinhos roxos e os losangozinhos verdes. Então, o AB, a pessoa que tem AB tem as duas proteínas. Pela lógica, se tem as duas proteínas, não vai ter nenhum anticorpo, nem anti-A, nem anti-B circulando no sangue, no seu sangue. E uma pessoa O, ela é peladinha, ó, só tem os pitocos. Ela nem tem a proteína A, nem tem a proteína B. Aí o que acontece? Se ela não tem nenhuma das duas, ela tem anticorpo anti-A e anticorpo anti-B. Não tem proteína, então ela pode ter as duas. Por isso que o indivíduo que é O, ele pode doar para todos os demais, porque não tem nenhuma proteína para ser atacada pelo sangue da pessoa. E o indivíduo que é AB, ele não pode doar para os outros grupos, mas ele pode, porque ele pode ser atacado, mas ele pode receber de todo mundo, né? Que não vai ter problema. Isso é muito normal, ok? Aqui, novamente, mostrando o que eu falei naquela hora. Como é que acontece nas lâminas da tipagem sanguínea. Aqui é a reação mais ou menos como é, né? Tipo, uma pessoa tipo sanguíneo A, ela, no soro anti-A, ela reagiu e no anti-B não reagiu. Então, ela é só A. Ela aqui, essa de baixo do sangue B, ela não reagiu no anti-A, mas reagiu no anti-B. Então, ela é B. Uma pessoa que é AB, ela reage nos dois, ó, reagiu, aglutinou as hemácias nos dois. Então, ela tem proteína A e tem proteína B. Então, ela reagiu nos dois, então ela é AB. E esse último aqui é tipo O, então ela não reagiu nem no A, nem no anti-B. Anti-A nem anti-B. Então, ela não tem nenhuma das duas proteínas. Então, ela é do tipo O. Nós somos do tipo O. Estou aqui com o meu querido personal trainer, Cleito Lima. Quem precisar de um personal trainer, daí, ó. Perdi 5,5 kg nessa brincadeira em 21 dias. E eu fui me pesar ontem. Por que pareça, mesmo assim, para a dieta normal, eu perdi mais um. Bom, né? Mais uma lâmina que vocês entenderem um pouquinho da explicação. Aí vocês vão pegar depois. Eu vou deixar os slides também no grupo. Aqui é o quadro de doação, né? Geral, com tanto AB como tipo RH. Pessoas do tipo O negativo, elas doam para todo mundo. O negativo pode doar para qualquer tipo de sangue. Se você é O negativo, você não tem besteira, você doa para todo mundo. Se você é AB positivo, você também não tem besteira, recebe de todo mundo. Ok? AB
Na verdade, recebe do O negativo e do O positivo, do B negativo e do B positivo, do A negativo, do A positivo, do AB positivo e do AB negativo. E aí vai. Certo, gente? Falando alto? Rolando, né? Tudo bem. Estou aqui com meu personal trainer até para me orientar como é que eu falo, tá ótimo aqui. Mais uma vez, outro quadro que fala da tipagem, quem doa para quem, como é que acontece. O O negativo, ó, ele pode ser, ele aglutina só nesse tipo aqui, né? Aí vocês vão entender. Tipagem sanguínea, ó, tipo sanguíneo dos pais. Um pai O com um pai O, hein? O pai O. Dois pais, um casal que ambos são O. Eles podem, né? Os filhos podem ser O. Todo, porque izinho, vizinho com izinho, vizinho dá 100% izinho, vizinho. Então, eles são o quê? Pai O com pai O, gera só filhos O. Jamais vão ter filhos do tipo A, B e AB. Aconteceu um caso desse na feira, onde os meninos fizeram o teste de uma menina e o pai dela estava com ela, fez também. Aí, coincidentemente, deu uma situação desse tipo aqui. Aí o menino veio dizer, aí o pai leigo veio dizer que acho que errou aí, que o menino explicou que nesse caso não poderia ter esse, né, não poderia acontecer. Aí o pai disse, não, você fez errado, eu acho, alguma coisa. Aí o menino correu para mim. Aí quando chegou na hora, aí eu fiz, não, é isso mesmo. O pai é O, e ele lembrou, o pai lembrou que a mãe não estava lá, mas era O, e a menina era A. Aí a coisa está feita. Aí eu disse, não, o que ele faz? Faz de novo o exame? Não. Mande o cara lá e fazer o exame fora, se ele quiser confirmar. Não tem problema dele dizer que a gente está errado, não. Mas vocês acertaram, parabéns. No mínimo, alguma coisa aconteceu aí que a menina não era filha dele, não, ou da mãe, sei lá. Vamos lá. Então, o O, uma pessoa O com a só pode gerar O com A, O e A. Né? E aí vai. E aquela pessoa A com B, que eu já falei, pode ter os 4 tipos sanguíneos. Eu já expliquei. Então, daí vocês conferem em casa. Essa é uma tabela. Aqui é uma tabela do mesmo jeito, compatibilidade. O tipo RH. O tipo RH, como eu disse, o RH positivo, ele doa para positivo. O RH negativo pode doar para positivo e para outro negativo. Não é legal. Curiosidade. A gente, quando tem o tipo A, a gente é do tipo A, a gente tem a proteína A, mas a gente tem o anti-B. Quem é B tem a proteína B e tem o anti-A. No RH é uma coisa bem interessante. Quem é RH positivo, nasce RH positivo, tem a proteína RH. Mas não, claro, não tem o anti-RH. Mas uma pessoa que é RH negativa, ela não tem a proteína RH, mas também não tem o anti-RH. Aí, e por que não pode doar? Simples. Uma pessoa RH negativo, ela não tem nem a proteína, nem tem o anti-RH. Mas digamos que se ela receber o sangue de uma pessoa positiva no corpo dela, não vai acontecer nada de mal, por enquanto. Né? Ela recebe o sangue com a proteína. O corpo não conhece aquela proteína RH dela. Ela não tem essa proteína. Aí o que acontece? Não vai causar problema nenhum daquela primeira vez que ela recebeu o sangue positivo com a proteína. Aí, com o tempo, o corpo vai começar a produzir anti-RH para combater, para destruir aquela proteína que está no sangue da pessoa, que chegou da doação, da transfusão. Né? Então, o que acontece? Com o tempo, uma pessoa RH negativo que recebeu sangue positivo, ela começa a produzir o anti-RH e guardar. Aí, um outro dia, ela pode, se ela receber de novo o sangue positivo com o RH, ela já vai ter anti-RH para combater e destruir aquele sangue e causar problemas na hemácia e a pessoa pode morrer. Então, é aquela história de incompatibilidade. Antigamente, os caras estudaram muito para chegar a descobrir isso aqui, viu, gente? Muita gente morreu recebendo sangue errado, até que os caras conseguiram. Ó. Em 1940, o mesmo Karl Landstein descobriu a existência do fator RH. Ele já tinha descoberto o sistema BO. E é um antígeno encontrado nas hemácias que causa reação imune quando inserido em indivíduos que não os possuem. Acabei de explicar
uma pessoa que é RH negativo, que não tem a proteína, mas recebe o RH do positivo de outra pessoa, né? Aí ela vai produzir o anti-RH. Há 6 tipos de antígeno, mas aí eu não vou explicar isso agora porque vai cair nas atividades, certo? Que complica mais para vocês. Então vamos trabalhar. Tipagem sanguínea já falamos, quem doa para quem, isso aqui é mais para vocês estudarem. O nome RH veio do sangue do macaco rhesus. Era uma espécie de macaco que, como o rhesus começa com RH, né, é rhesus em latim, eles deram o nome, ele foi descoberto pela primeira vez esse tipo sanguíneo lá, a proteína no sangue do macaco, e a gente viu que a gente também tinha essa proteína. Né? Aí os caras pegaram o sangue do macaco e aplicaram no coelho. Aí o coelho produziu o anti-RH, anticorpo anti-RH. E aconteceu a aglutinação das hemácias do macaco. Depois pegaram esse anti-RH, jogaram dentro do macaco, o macaco teve probleminha. Aglutinou e causou a morte do macaco. É que eles descobriram. E existe um probleminha chamado de... Vou passar lá na frente, tem explicando melhor. Existe um problema que cai muito no Enem, cai em vestibulares e concursos. Um problema chamado de eritroblastose fetal, também chamado de doença hemolítica do recém-nascido, ou DHRN. Doença hemolítica do recém-nascido, eritroblastose fetal. Esse problema, você que é menina, homens não tem problema com isso, claro que não tem menino, não enche da barriga, né? Mas você que é mulher, menina, que um dia vai ter filho, procure saber o seu tipo sanguíneo. Primeira preocupação é essa. Se você for RH positivo, ok, numa boa, nunca você vai se preocupar com a eritroblastose fetal. Mas se você for RH negativo, não tiver a proteína RH no corpo, o que vai acontecer? Você tem que se preocupar e toda vez que você estiver grávida, que for nascer um menino, é claro que você vai fazer um pré-natal, o médico vai descobrir isso aí e ele vai conversar isso com você, quando ele souber que você é RH negativo. O que é que você vai fazer? Primeira coisa, quando você está gerando um bebê na barriga, no útero, esse bebê vai ter um tipo sanguíneo também. Ele vai ser positivo, se tiver a proteína nele, geneticamente, ou ele vai ser negativo, não tem a proteína. Se você tiver primeiro filho negativo, quando o menino nasce, o médico vai lá, faz o teste de pezinho, descobre logo o tipo sanguíneo do menino. Se você tiver o filho negativo, o que acontece? Negativo, não tem problema nenhum. Ele não tem nem tem proteína, nem tem anticorpo. Não tem problema nenhum com a mãe. A mãe é negativa. Certo? Se ela for positiva, nunca vai ter problema. Se o menino for positivo ou negativo, não tem problema nenhum. Mas a mãe negativa é a única forma de se preocupar. A mãe negativa, RH negativo, tiver o primeiro filho, for negativo, beleza, não tem problema nenhum. Mas digamos que o primeiro filho dela, ou o segundo, for, a primeira vez, for positivo, ela vai ter um menino RH positivo dentro dela, ligado a ela por um cordão umbilical. Aí o que acontece? Esse menino RH positivo, ele tem dentro do sangue dele, o bebê, por 9 meses, ele tem a proteína RH, que a mãe não tem, ela é negativo. Aí o que acontece? Já expliquei aquela situação de uma pessoa que recebe sangue, ela é uma pessoa negativa que recebe sangue de uma pessoa positiva. Não acontece nada com ela primeiro, mas ela começa a produzir anticorpos contra o RH, contra a proteína. Com o tempo, se ela receber de novo uma transfusão de sangue positivo, ela vai ter problemas, ela pode até morrer. Aí vamos trazer isso para cá, para a situação da mãe grávida. A mãe é negativa, o menino, ele é negativo, não tem problema nenhum. Todos os filhos dela negativos não vão gerar problema para a mãe. Mas o primeiro filho que ela tiver que for positivo, o que acontece? O menino produz, ele tem no sangue a proteína RH. Pelo cordão umbilical, nunca diga, pelo amor de Deus, que o sangue passa da mãe para o filho, não. A mãe não tem esse negócio de sangue passar de um para o outro.
O que passa são os nutrientes, os fluidos, algumas células, né? As proteínas, vai passando pela placenta, pelo cordão umbilical, da mãe para o filho e coisas do filho para a mãe. Então, o que acontece? O menino, ele começa a mandar pelo cordão umbilical para a mãe a proteína RH que ele tem e a mãe não tem. Aí essa proteína vai chegando, vai entrando na mãe, e a mãe vai reconhecendo essa proteína como um corpo estranho, como um anticorpo, um antígeno, né? É um corpo estranho. Então, a mãe, aos poucos, durante 9 meses, ela começa a produzir, ela é negativa, não tem a proteína, então ela não reconhece a proteína do filho. Ela começa a produzir vagarosamente anti-RH, né? Que ele pode passar pelo cordão umbilical e atacar as hemácias do filho. Só que, como ela produz devagar, o primeiro filho RH positivo, ele só sensibilizou a mãe, aos poucos. Mas ele não teve problema nenhum, graças a Deus. Ele nasce normal, não nasce com o problema da doença, né? Só que ele nasceu, mas deixou dentro da mãe dele as proteínas que a mãe começa a produzir anti-RH. E digamos que no ano seguinte, alguns meses depois, a mãe engravidou de novo e teve outro filho. Se esse outro filho nascer negativo, já disse a você, todos negativos não vão gerar problema. Mas digamos que ela deu a sorte do menino nascer positivo também, o segundo positivo em sequência. Aí o que acontece? Pelo tempo que ela passou, que o primeiro menino nasceu, ela continuou dentro dela produzindo anti-RH. E esse menino novo que vai passar 9 meses na barriga dela agora, que é positivo, tem proteína no corpo dele. Aí ela começa a mandar mais anticorpos para atacar as proteínas, as hemácias do menino, terminando causando a destruição das hemácias do bebê. E ou ele nasce prematuro e morre, ou acontece problemas mais graves. Eu já vou mostrar o que acontece com o menino. Então, aí você me pergunta, professor Djalma, tem como salvar o menino? Tem como evitar essa situação? Ave Maria, estou com medo já. As meninas lá na sala, quando eu dou aulas aqui, a gente vai, ai meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu estou com medo, porque eu sou negativo. Não tem problema. Hoje em dia, isso morria muita criança no interior quando nascia por parteira. Aí a parteira não é médica, né? Ela não sabe dessa compatibilidade sanguínea. Então, muitas crianças nasciam e morriam imediatamente depois que nasciam, por conta de eritroblastose fetal. O nome eritroblastose quer dizer, éritro vem de glóbulo vermelho, de hemácia. Destruição das hemácias, fetal quer dizer do feto, do embrião, do feto. Né? Destruição das hemácias. As hemácias transportam oxigênio e gás carbônico. Imagine aí, o tempo que o menino está pelo cordão umbilical, ele respira e come pela mãe, a mãe que manda para ele. Então não tem problema. Mas quando ele nascer, que ele vai tentar respirar, as hemácias dele estarão destruídas. Aí o que acontece? Ele vai ter falta de ar, vai ficar cianótico, azulado, meio roxeado. Então vai ter problemas e ele termina morrendo. Ok? Já eu digo como é que a gente resolve esse problema. A fisiologia diz que a eritroblastose fetal é a doença hemolítica perinatal. É outro nome dela, DHPN. Ou eritroblastose fetal do recém-nascido. A afecção generalizada que se acompanha de anemia abaixo da taxa de hemácias do sangue, glóbulos vermelhos, por conta da destruição. Destruição das hemácias e presença de sua forma jovem e imatura, o eritroblasto na circulação periférica pelo corpo, com atividades persistentes e anômalas, né, anomalias, né? E foco extramedulares da hematopoese. O problema também acontece gerando situação de onde a hemácia é produzida, na medula óssea da gente, vermelha. Né? Decorre originalmente de incompatibilidade sanguínea materno-fetal, da mãe e do bebê. Com elementos desencadeantes, intervém anticorpo da gestante, né? Específico para antígeno localizado nas hemácias do concepto, do bebê. Fisiopatologia. Ocorre o que no bebê? Hemólise, destruição das hemácias. As hemácias se estouram. Aborto, pode acontecer. Anemia, a taxa de hemácia baixa. Icterícia, que é uma quantidade de uma substância que a gente tem no fígado, chamada de bilirrubina. Foi originada da hemácia também, do sangue, que fica acumulada.
Aí fica as unhas, os olhos, tudo, a pele fica amarelado. Retardo mental, se o menino conseguir sobreviver, e aumento dessa produção de hemácias, né? Destruição delas. Não é uma doença tão frequente, graças a Deus, que de cada 10% das mulheres sensibilizadas, que são RH negativo, metade delas, 5%, vão fazer isoimunização, né? Para passar os anticorpos para o bebê. Como é isso? Eu perguntei, você perguntou aí, eu sei que você perguntou desse lado aí, meu amigo aqui, Cleiton, perguntou aqui também, como é que a gente evita que o bebê tenha problema, o filho dessa mãe negativo? Simples. Claro que ela, no hospital aqui em Natal, né, ou uma cidade onde você é acompanhado desde o pré-natal por médicos, né? Você é acompanhado, já quando você descobre, o médico descobre que você é uma mãe RH negativo, quando o primeiro menino nascer, que ele fizer o teste e ele for positivo, aí o que acontece? Até 70, só funciona se for assim, até 72 horas após o nascimento da criança RH positivo, a mãe estava produzindo dentro dela anti-RH. E vai continuar produzindo para acabar com... Esse daqui nasce normal, o primeiro nasce normal. Ela vai continuar produzindo anti-RH para que o segundo filho dela, né, tenha o problema, tenha a doença. Então, o que acontece? O que é que o médico faz? Nos primeiros 3 dias, até normalmente, depois que nasce a criança, é comum ele já aplicar nela o soro anti-RH. O que é que o soro faz? Ai, meu soro, mas ela não está produzindo já o anti-RH dentro dela, por que vai botar mais nela? Por que o médico aplica mais soro anti-RH nela? Porque o menino deixou... O que é que fez a mãe continuar depois do nascimento a produzir anti-RH? Porque o menino deixou dentro da mãe dele a proteína RH nela. Aí essas proteínas que ele deixou lá nela foram proteínas que a mãe começou, né, na presença da proteína do filho, ela continuou por meses produzindo um anti-RH. Quando o outro menino for nascer positivo, ela já tem uma grande quantidade de anti-RH no corpo dela, que vai causar o problema, a doença no bebê. No segundo filho positivo. O médico, até 72 horas, ele aplica o anti-RH na mãe. Esse anti-RH não é dela. Ele é sintético, produzido no laboratório. Então, ele vai, entra na mãe, né, e destrói toda a proteína que o menino deixou na mãe. E depois desse anti-RH que foi aplicado nela, como não era dela, ele se destrói, não funciona mais. Mas não deixa nenhuma proteína lá. Aí a mãe para de produzir anti-RH para que o segundo filho tenha a doença. Então, toda vez que nasce um menino RH positivo, ela toma o soro anti-RH que destrói a proteína do menino que ficou nela. E aí ela é como se ela fosse ter o primeiro filho de novo. Como se ela fosse ter mais um filho novamente, mais um filho do zero. Aí o filho nasce, o próximo positivo nasce normal. Entendeu? Aí o que acontece? Sempre vai acontecer isso. Aí Cleiton, sim, perguntou também aqui agora, e se ela não tomar o soro e o segundo filho for realmente teve um problema, nasceu com DHRN, com doença hemolítica do recém-nascido. O que vai acontecer? Vai morrer o menino? Normalmente, se não tiver assistência médica, ele morre. Mas tem uma forma de salvar a criança. Como todas as hemácias dele estavam destruídas, ele não vai conseguir respirar fora normalmente. Aí os médicos fazem o quê? Colocam, entubam ele, para ele receber oxigênio diretamente, né? Pelas máquinas, e ele só pode ser salvo se ele tiver uma transfusão. Escrevam que eu pergunto em prova, viu? Como é que salva um bebê que nasce com DHRN? Transfusão total de sangue. Troca todo o sangue do menino por um sangue novo com hemácias saudáveis. O sangue dele estava sem hemácias, todos morreram, tudo destruída. É assim que salva um DHRN. Beleza? Gostaram da história? Né? E outra coisa aqui, eu estou mostrando aqui o quadro de cruzamento. A mãe é RH negativo, para ter um filho positivo, o pai tem que ser obrigatoriamente RH positivo também. Igual o filho. Jamais, se o pai for negativo e a mãe negativa, só vão ter filhos negativos.
Então, é uma coisa que a gente tem que ver muito. Eu pergunto muito, quais as condições para um filho nascer com DHRN? Primeiro, a condição é que o pai seja RH positivo, a mãe negativo. E o menino poderia... Uma coisa cheirosa. Né? Aqui, ó, eritroblastose fetal, a incompatibilidade sanguínea mãe e filho, o pai sendo positivo, a mãe negativa, o filho nascendo com RH positivo. Aloimunização da mãe, aquela tomando o anti-RH depois do nascimento, passagem de anticorpos da gestante para o organismo do feto, né? Que vai destruir as hemácias do menino, a ação desse anticorpo materno no concepto, a criança, coitadinha dessa criancinha, bichinha. Diagnóstico. Na primeira visita pré-natal, todas as clientes devem ter seu tipo sanguíneo, eu falei aqui, né? E seu fator RH determinado. Aí, se ela for negativo, aí o médico vai tomar o procedimento, esperar nascer o menino. Quando o histórico revelar a mãe RH negativo, que pode estar grávida de feto positivo, realiza-se um rastreamento de anticorpos para determinar se a mãe desenvolveu a isoimunidade contra o RH, contra o antígeno RH. Outras coisas, outros testes que a gente pode fazer. Existe um cordon síntese que os caras tiram, é um examezinho que eles fazem junto com o ultrassom. Ele ele tira uma quantidade de sangue do cordão umbilical da criança. Diagnóstico antiparto, incompatibilidade sanguínea do casal, o sistema RH, discordância principal, gestante RH e marido RH positivo. A mãe negativa, o pai positivo. Responde mais de 90% das histórias clínicas de DHPN ou DHRN. É significativa a proteção determinada pela incompatibilidade ABO. Certo? Alguns testes que podem fazer, prova de imunizações aqui. Esses slides aqui são de coleta de sangue venoso para pesquisa no soro. Isso aqui a gente já falou. A incompatibilidade, alguns tipos de testes. Certo? Interpretação dos resultados. Interpretação dos resultados e condutas. Aqui são coisas de medicina e enfermagem. Exatamente, todas as grávidas devem realizar o rastreamento e transfusão intravascular, reservada nos casos de anemia grave, moderada, que se encontra com menos de 35 semanas de gestação. A mãe também pode ter problemas em alguns casos. Alguns métodos. Ixi, que é massa demais. Né? Conclusão. É a DHPN, afecção generalizada que se acompanha de anemia, destruição das hemácias e presença de suas formas jovens na circulação periférica, de sua forma jovem, né? Circulação periférica com atividade persistente e anômala de focos extramedulares de hematopoiese. Pois é. E referências, acabando. Referências bibliográficas. Daí vocês vão ver, que quiser se aprofundar no assunto. Obrigado. Espero que tenham gostado da aula. A gente vai amanhã, no caso, segunda hoje, no caso, saiu o vídeo hoje. Esse vídeo eu vou colocar no grupo, vou colocar no meu YouTube, no meu canal. E vai sair uma atividade ou amanhã ou na semana, que eu estou gravando direto agora, para vocês. Então, qualquer dúvida, não mande para o meu WhatsApp, porque já estou sobrecarregado de coisas lá no meu WhatsApp. Mande sempre as dúvidas no mesmo local da atividade desse que vou colocar. Eu tanto vou colocar o vídeo, como vou colocar os slides para vocês pegarem. E em breve eu vou colocar uma atividade. Tudo vocês façam pelo Classroom. Eu não tenho mais como atender pelo WhatsApp. É muita coisa, muita gente falando. Eu tenho 6 turmas, então é muito complicado para mim. Espero que vocês compreendam. Certo? Ok? Obrigado pela participação.